Salve, gente! Salve! Salve, gente! Vamos lá, estamos aqui para mais um Racional Cast, o nosso Racional Cast de número 10. E vamos para a pergunta aqui, olha. Você acredita mesmo que os seus pensamentos, vontades e ideias são seus? Você acredita? Não. Não, eu também não. Mas vocês... Na verdade, eu não acredito, né? Porque a gente vezes... já entende por quê, né? Mas às vezes, mesmo a gente sabendo, às vezes a gente acha que é da gente. Já reparou? Mas não. Já sim. Às vezes não, você fala, não, eu sei, sou eu. Porque na hora a gente não acha, né? Mas depois que a gente vai lembrar da situação, fala, não, mas não era eu, né? Entendeu? Às vezes, depois que acontece, né? Então, aí que a gente se liga. Eu acho que no momento, a gente acha que é a gente mesmo que tá com aquele pensamento, com aquele sentimento, né? Pois é, então nós somos seres, né? Como no livro fala, nós somos seres elétricos e magnéticos e estamos sujeitos à captação dessas duas energias, né? Então, todo o campo elétrico e magnético, ele influi, né? Para que a gente tenha determinadas vontades, determinados sentimentos, determinados comportamentos, isso. Ideias. E aí onde que entra o raciocínio, onde entra o racional? É quando você realmente está ligado, tá? Porque existe o raciocínio e existe a consciência, o consciente elétrico e magnético. Então, às vezes, quando falam em razão, por exemplo, você fala, a pessoa agiu com razão. Essa razão, normalmente, 99% das vezes, é o consciente da pessoa, o consciente elétrico e magnético, não é o raciocínio verdadeiro, tá? Qual que é a diferença? O nosso raciocínio verdadeiro é a essência do nosso ser, vamos dizer assim, é o ser verdadeiro, é o ser primário, né? A coisa que é mais importante da gente. Agora, o consciente, só para vocês entenderem, o que é o consciente? A pessoa, não, eu estou fazendo isso, eu estou consciente que eu estou fazendo isso. Sim, mas você está consciente elétrica e magneticamente falando. Ainda não é o seu raciocínio, entende? Então, para você realmente ter consciência racional, você precisa estar ligado na leitura racional, porque é só ela que vai fazer você realmente ver por trás das cortinas. Porque quando se apresenta uma vontade, deixa eu ver se eu consigo exemplificar. Uma vontade são 3 níveis de consciência. A vontade é a primeira, é o bicho, né? É o elétrico e magnético puro. É aquela coisa de você viu uma coisa e você quer. Pronto, beleza, é o primeiro nível. Aí vem o segundo nível, que é a sua consciência elétrica e magnética, que é a razão, né? Não, mas espera aí, eu não posso fazer isso agora. Tudo bem. Só que mesmo essa razão, ela ainda não controla 100% essa vontade. O que realmente vai fazer você nem receber essa vontade é o seu raciocínio. Então, que é o terceiro nível, é o terceiro acesso que você tem somente através da leitura. E ele fala no livro aqui, né? Existe o livre-arbítrio, certo? E o livre-arbítrio é uma coisa complicada. Por quê? A gente começa a analisar assim, é injusto, então, se eu não tenho controle sobre minhas vontades, existir o livre-arbítrio. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Uma coisa é o livre-arbítrio, a outra coisa é que você ainda não se conhece. Então, se você não se conhece, você não tem condições mesmo de usar a regra do livre-arbítrio. Porque você não se conhece. A vontade vem, o sentimento vem. Aí você acha que é seu. Você acha que é seu e você vai agir. Não, mas eu estou agindo com livre-arbítrio. Não, você não está agindo com livre-arbítrio. Você acha que você está agindo com livre-arbítrio. Entendeu? Então, é uma coisa que as pessoas acham que, mas a vontade é minha. Não, isso que eu vou fazer isso com total consciência. Então, faça. Lá na frente você vai ver se realmente a vontade era sua ou não. Aí pode ser que dê certo, pode ser que dê errado, pode ser que... Na verdade, quando a pessoa não se conhece, ela não fica nem sabendo se a vontade é sua ou não. Porque, como nós estamos fazendo uma propaganda aqui para os não estudantes, esse é o nosso foco principal, para quem não conhece cultura racional ainda, mostrar o caminho, mostrar que existe o caminho racional. Sim. Muitas pessoas... Acredito que a maioria das pessoas fazem tudo
sem saber que as vontades não são delas. E por isso nós estamos aqui abordando esse tema, que é tão importante, que através da cultura racional nos esclarece, nos mostra e nos prova que as vontades não são nossas. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é nunca a gente pode julgar como é que se diz, as ações de uma certa pessoa. Por mais horríveis que possam ser, né? Por exemplo, você não pode julgar um drogado, você não pode julgar um assassino, você não pode julgar porque você não sabe o que está por trás daquele sentimento, daquele pensamento que ele teve para produzir aquilo. Não é que a gente concorda. Tipo, eu estou concordando Exatamente, que a pessoa fez um ato horrível. Não. Não julgar quer dizer não julgar, não ter nenhum julgamento, nem a favor nem contra. Tá? Então, assim, porque é muito fácil você ver uma pessoa tendo alguma atitude que você não concorda e você apontar o dedo e falar, fulano está errado, não deveria fazer isso. Quem é você para falar isso? Quantas coisas você mesmo já fez e você mesmo se arrependeu? E depois você falou, por que eu fiz isso? E isso é a maior prova de que a vontade não é sua. Quantas pessoas fazem coisas que depois caem na real e falam, caramba, como é? Por que eu fiz aquilo? Por que eu falei aquilo? Ou, sei lá, qualquer coisa do tipo. Exato. Todo mundo. Isso prova que a vontade não era sua ou que naquele momento, principalmente, por exemplo, uma pessoa quando está com raiva, ela às vezes fala coisas que ela vem a se arrepender depois. Por que se arrepende? Porque naquele ela agiu momento... no momento de raiva. Exatamente. Cada pessoa, quando ela nasce, ela já vem com como é que se diz? Um certificado ali, um DNA de um determinado tipo de comportamento. Tem as pessoas que são bem calmas, tem as pessoas que são mais nervosas, tem pessoas que têm uma boa índole naturalmente, tem pessoas que têm má índole naturalmente, tá? E isso aí é o natural, porque ela já veio assim. Por natureza. Por né? natureza. Aí ela entra no campo da onde ela nasceu. A família, todo o seu círculo social. Vai desenvolver nela o caráter, certo? Vai desenvolver o caráter. Então, primeiro ela vem com uma índole natural. Depois vai desenvolver o caráter, certo? E aí, depois que desenvolve o caráter, aí ela começa a se envolver com todo esse campo elétrico-magnético que vai influenciar nisso. Então, se você pega, por exemplo, uma pessoa que tem uma boa índole, um bom caráter, se uma energia forte, poderosa, né, se aproximar dessa pessoa, ela vai ter mais condições de lidar bem com isso. Uma outra pessoa que tem já naturalmente uma má índole e infelizmente desenvolveu um mau caráter, se ela tiver uma energia que não seja nem tão agressiva assim perto dela, ela vai... Qual a chance dela responder bem para essa energia negativa? É pequena, entende? Mas tudo isso porque a pessoa ainda não se conhece. Por isso que é necessário se conhecer. Entendeu? E o livro Universo em Desencanto, ele faz exatamente isso. Você entender toda essa mecânica, Entender a mecânica. esse campo vibratório em que a gente vive, porque é um campo vibratório. A gente está aqui e nós somos antenas. Né? A nossa cabeça, a nossa mente, o nosso ser energético, ele é uma antena que capta tudo. Entendeu? Então, todas as influências, transmissões. E não só das pessoas que estão ao seu redor, mas do campo elétrico-magnético, do campo vibracional. Tudo vibra. Mudou a Lua, ela influencia, o Sol, ele influencia os planetas, os a época do astros. ano, o mar, tudo tem a sua influência sobre energética. os seres humanos. Né? Os animais, as flores, plantas, cheiros, cores. Olha quanta influência tem. E eu adoro esse assunto. Adoro. Isso é gostoso, né? É muito gostoso, não é? E é tão bom a gente saber, né? Você está falando isso, as plantas, né? Os aromas, os cheiros, como que realmente tudo influencia na nossa, né? No nosso comportamento, no nosso procedimento. E a gente vê muito isso em outras coisas também. Por exemplo, o Feng Shui. Eu gosto muito de acompanhar esse tipo de assunto, né? Acho muito interessante você saber que as flores, elas têm o poder delas de influência, positiva ou negativamente. A gente vê muito falar também sobre ambientes desorganizados, sobre sujeira, que isso afeta no nosso comportamento. Porque tudo que chega aos nossos sentidos, a gente tem 6 sentidos. Né? A gente tem 5, né? Que é a visão, olfato, o olfato, o paladar, tato e
Audição. Isso. E tem mais o sexto sentido, que é aquele sentido que a pessoa... que a gente não sabe exatamente por onde ele chega, mas ele chega, né? Quando você está num lugar assim, você não se sente bem. Exatamente. Quando você vê alguma... Às vezes você prevê alguma coisa, nossa, parece que eu estou sentindo alguma coisa ruim que vai acontecer. Seria o sexto sentido. É o sexto sentido. Uma intuição, digamos assim. É uma intuição, mas ainda é do elétrico magnético. Exatamente. Porque o sétimo sentido é o racional. E esse é o que comanda todos os outros. Né? E aqui ele explica muito bem, no livro Universo em Desencanto, que todos esses sentidos, inclusive a intuição, são influências de forças ocultas. Então, nós sabendo, né, de tudo isso, que é tão interessante você saber que você está o tempo todo sendo influenciado, como você falou, inclusive por flor, né, uma determinada flor, Sim. uma companhia, ou um ambiente desorganizado, sujo, tudo isso vai realmente influenciar. A própria sociedade, né, o momento da sociedade, se a sociedade está exatamente. muito estressada, né, o momento que a gente passou de pandemia, esse tempo aí uma hora é política, outra hora é crise financeira, outra hora é doença. Acaba influenciando medos, né? muito, né? Muitos medos, muita coisa com... como é que se diz? O materialismo, né? O materialismo que está crescendo muito e as pessoas não têm condições de organizar isso, né? Então, assim, tudo isso é o campo energético funcionando. E não é e as pessoas acham que o próprio ser humano está criando isso. Não. O ser humano ele está... como é que eu posso dizer? Ele está cultivando isso. Ele não tá criando nada. Isso aí é a natureza que está criando tudo isso, porque ela mudou de fase. Né? Aqui no livro você vai aprender que até 1935 a fase era do elétrico e magnético. Então existia, entre aspas, um certo equilíbrio. Tá? A partir de 1935 para cá mudou a fase. O elétrico e magnético não está comandando mais. Agora é a energia racional que comanda. Só que essa mudança, essa transição, né, está causando tudo isso, está causando esse grande desequilíbrio, né? Porque como ele fala no livro e hoje eu falei para você, né, como é que se diz? A falta do alimento do elétrico e magnético que comandava causou o desequilíbrio causou o desrespeito nas pessoas, o desrespeito causou a violência causou o terror e o terror causou as guerras e as guerras estão causando a mortandade que a gente está. Então isso aí ele fala sempre no livro, né? Eu acho bem interessante. O que acontece? Nós estamos num momento em que o desequilíbrio está muito grande. É só vocês verem, tem muito desequilíbrio. Até os próprios cachorros nossos aqui estão meio desequilibrados, não estão se entendendo muito bem. Mas você vê que a natureza está desequilibrada. Uma hora faz muito calor no lugar, outra hora faz muito frio. Época que fazia calor está fazendo frio. Muita chuva no lugar, seca no outro. Então você vê que a própria natureza está num momento desequilibrado e isso passa para os seres humanos, né? Os seres humanos recebem isso. Então nós recebemos e transmitimos. É o tempo todo isso, né? A gente recebe, ao mesmo tempo transmite, daí recebe novamente, transmite novamente e fica nesse ciclo. E é por isso que a gente está aqui divulgando cultura racional, que através da energia racional, assim como tudo é influência, como tudo é energia, né, e nos influencia de uma certa forma positivamente ou negativamente, a energia racional é adquirida através dos livros Universo em Desencanto, não é? Então, a gente, né, estudando esse livro, nós adquirimos um poder do lado positivo, do lado do bem. E para equilibrar tudo isso, né? Que equilíbrio, exatamente. Cultura racional é equilíbrio. E aí você não quer dizer que você não vá receber pensamentos, vontades. Não, isso aí é natural. Influência. Até porque assim, nós somos seres, né? Acho que eu já falei em vários vídeos aqui, mas eu gosto sempre de relembrar porque é muito importante que as pessoas saibam disso. O ser humano ele é um ser de hábitos, tá? Então, e você não consegue eliminar um hábito. Isso aí a ciência prova. A única forma de você eliminar um hábito, segundo a ciência, tá, gente? É você colocando outro hábito no lugar, tá? E então o que acontece? Se você tem um conjunto de maus hábitos, como que você vai se ver livre deles? Colocando ou trocando. Tira esse conjunto de maus hábitos e coloca um conjunto de bons hábitos, certo? Então o primeiro e principal bom hábito é a leitura do livro Universo em Desencanto. E olha só para você ver.
são tantas mensagens que o livro passa para a gente, que quem começa a estudar um pouco, mesmo que não seja a cultura racional, quem começa a estudar qualquer coisa no mundo, tá? Quando você começa a estudar, você percebe que você só consegue evoluir através de conhecimento, e de conhecimento adquirido. Não é conhecimento que as pessoas falam para você, não. Você precisa se esforçar para receber esse conhecimento. E a melhor forma de você receber esses conhecimentos são através de livros. E como que o Racional Superior chegou aqui e apresentou para a gente a cultura racional? Poderia ter feito de outra forma, não poderia? Mas não, ele fez através de livros. Por quê? Já é passando a ideia para as pessoas de que o conhecimento, através de livros, é a principal coisa para a gente evoluir. Então, a primeira coisa, que se você não tem hábito de ler, troque um hábito que você tenha de assistir televisão, por exemplo, nem que seja, começa com pouco. Quanto tempo você assiste televisão por dia? 3 horas, 2 horas, 1 hora? Troca. Fala assim, hoje 5 minutos eu não vou assistir televisão, eu vou ler um livro. Entendeu? Começa, nem que não comece pelo Universo em Desencanto, pega um livro que você gosta, de um assunto que você gosta. Tem mulheres que gostam de livro de psicologia, de livro de flores, decoração, né? Priscila gosta de decoração. Então, assim, mas começa a ler e trocar o seu hábito, porque o hábito de assistir televisão, eu acho que a maioria das pessoas concordam que é um hábito ruim, não é? Sim. Aqui em casa, nós já nos livramos deixa eu ver, 2018. Desde 2018. Não tem nem antena aqui. Não tem mais antena, Graças a Deus, a gente se livrou. Então, assim, você troca os seus hábitos, né? Se você tem Porque não adianta. Se você não trocar os hábitos, você não tem condições de começar a buscar um certo equilíbrio para que você possa, no futuro, tomar conta das suas vontades, tomar conta daquilo que te chega. Né? Porque vai continuar chegando. Para que você diminui, seja, né? Seja o senhor de si, né? Porque, na verdade, o que a energia racional faz faz com que a gente domine a matéria e não deixe a matéria nos dominar. Porque tudo isso que acontece são as forças ocultas que acabam dominando os seres materiais. E a energia racional, quando você está ligado a ela, você passa a dominar a matéria. Então, você muda totalmente você entra numa transformação aí, né? Entra. Ele tem uma frase, que eu não vou lembrar a frase como é inteira, mas mais ou menos é assim. Se você não controla nem o seu corpo, como é que você vai querer controlar o resto, né? E olha só como é que é uma frase, não é exatamente isso a frase, mas o que eu lembro dela é esse trecho. Se você não tem controle sobre o seu corpo, como é que você vai achar que você vai ter controle sobre a sua mente, ou sobre o mundo, ou sobre as pessoas ao seu redor? Você não consegue controlar nem o seu corpo. Então, a primeira coisa que a gente precisa é assim, eu tenho que escolher. O seu corpo, ele é uma criança totalmente... como é que é o nome da palavra? Gente, eu esqueço. A criança O que quer dizer a palavra? A criança, ela é inocente. Inocente, né? Então, o seu corpo, ele é um inocente. O que você fizer para ele não vai ter como se defender, entendeu? Então, se você come mal, como é que seu corpo vai falar para você? Olha, para. Só a partir do momento que você estiver muito ruim é que ele vai começar a demonstrar para você. Mas no momento, né, no início, acha que está tudo bem, você acha que está tudo bem. E vai levando. Então, se você não pratica uma caminhada que seja, não precisa entrar na academia, precisa ser... como é que se diz? Trainer, não. Como é que chama? Quem faz academia? Maromba. Precisa ser marombeiro, não. Mas é uma caminhada, né? Eu até brinco e falo para todo mundo, as pessoas que falam, não, você tem que malhar, você tem que fazer 1h30 de academia por dia. Eu falo, não precisa. A gente viveu milhares e milhares de anos só caminhando. E às vezes correndo de vez em quando em algumas férias, né? Para não... Pra não ser engolido. Não ser engolido. Então, se precisar correr, corre, mas corre um pouquinho. Então, caminha. Caminhar a gente sempre fez isso, né? E hoje em dia a gente não faz, né? Quem que caminha? Então, assim, isso é para fazer com que o seu corpo entre em ordem. Ele tenha o mínimo do que ele já sempre teve. Que o seu corpo viveu milhares e milhares de anos com um certo tipo de exercício e um certo tipo de alimento. De repente muda tudo. De repente mudou tudo. Trocou toda a alimentação, porque poucas pessoas se alimentam corretamente, naturalmente. A gente come muita porcaria, infelizmente.
e principalmente o exercício. Então são duas coisas que o corpo ficou sem. E ele é inocente, ele não tem como se defender. E aí entra a questão das vontades também. Mais uma vez, as vontades falando mais alto. Porque quem é que dá vontade de comer o que não deve? Quem é que dá vontade de repente, não fazer alguma atividade física, aquela preguiça, não é? Então, isso é muito importante também, a gente se atentar para isso tudo. E nós, como estudantes de cultura racional, sabendo de tudo isso, nós precisamos, nós estamos conscientes, porque uma pessoa que não tem a consciência disso, ela é o inconsciente ainda. Sim. Agora, a partir do momento que você tem um livro na mão, você tem todos os ensinamentos que o Racional Superior nos deixa, é de viver na vida o mais natural possível. É nos aproximar do natural, porque o natural está com a natureza, o natural vibra com a natureza, é isso que ele fala. E tudo que não é natural saiu fora da natureza. E aí entra a vontade de repente comer algo que não é bom hoje, daqui a pouco quer comer outra coisa que não é bom também, daqui a pouco no outro dia de novo, ou seja, você está sendo sempre influenciado por forças positivas ou negativas, então muito cuidado, porque aí como você falou, enquanto está tudo bem, a gente não percebe, acha que está tudo bem, depois quando a gente acorda, muitas vezes é através de uma dor ou alguma coisa que aí já passou muito do limite, que é o nosso próximo tema. Aí o boleto chega. Exatamente, porque de uma certa forma a natureza ela cobra, não é? Todas as nossas saídas fora do limite, ela vai cobrar, porque o nosso corpo, como você falou, ele é aqui o nosso templo para que a gente possa evoluir e se desenvolver em vida. Isso. Então, nós estamos com esse corpo de matéria emprestado, digamos assim, pela natureza, e temos que cuidar dele o melhor possível. Através do livro Universo e Desencanto, nós temos toda a orientação, né, vinda do livro, de que o natural vibra com a natureza. E quando você vai entendendo tudo isso, você quer estar sempre vivendo a favor dela, de uma certa forma. Por que a gente sabe que é tão importante a gente caminhar na mata de vez em quando, né, dar uma volta em algum lugar, algum local que tenha muito verde? Tudo isso faz muito bem para nós. Se alimentar corretamente, todos os médicos... Essa semana eu fiquei sabendo que os japoneses eles têm um hábito lá, que tem até um nome, que é caminhar na mata. E, e o povo japonês vive mais, né? A média deles, né? Exatamente. O pessoal do Japão, né? Os japoneses, eles são muito inteligentes, comem muito bem. Eles até chegam a falar que a alimentação deles, eles comem o que é bom e não por gosto. E não o que é gostoso. E a gente tem o contrário. Nós tendemos a querer come o que é gostoso. O que é gostoso. E não que as coisas boas não sejam gostosas, porque você sabe que eu aprecio muito uma coisa da natureza. Você sabe que eu tenho água na boca por comida colorida. Nossa, quando eu vejo uma salada bem... o Vinícius é assim também. Né? Tem mais que Nossa, aquele ali... Se você colocar um prato de salada na frente dele e um prato de frutas, ele não sabe qual que ele come primeiro. Ele fica desesperado. Nossa, é difícil. Sabe? Você viu o prato dele ontem? Lá onde a gente foi o contrário, tocar? viu? É o contrário. Se você colocar um prato de hambúrguer, batata frita... Não. Pelo amor de Deus, gente. É óbvio que eu vou no prato de salada primeiro, depois eu como de fruta. A gente tenta, introduzir uma frutinha aqui, uma coisinha ali, mas realmente... Quer uma bananinha? Né? Quer uma bananinha? A avó dele agradece aí a sua avó que deve estar assistindo. Vó, um beijo. A avó dele, ele vai ficar lá toda hora. O que ela fala pra você? Quer uma bananinha? Acabei de almoçar. Quer uma bananinha? Acabei de tomar café. Quer uma bananinha? Eu adoro uma bananinha. Tá certo. Mas é natural. Isso mesmo. É isso mesmo. Então, vamos para o nosso... Então, tinha uma coisa aqui que estava aqui, eu não sei se eu falo ainda. Dá tempo? Quanto tempo tem ali? Dá tempo. Dá tempo, né? Você vê quem usa óculos é um problema, né? Eu olho assim, né? Olho para cima, assim, para ver, para tentar enxergar lá. É que o meu óculos, gente, é aquele multifocal, né? Então, aí tem que olhar assim para ver a letra. Não, acho que vai ficar pro próximo, porque veio, chegou aqui, passou, você estava falando, daí foi embora. Então vai ficar pro próximo vídeo. Assistam o próximo vídeo, que é muito interessante isso que eu ia falar, tá? Daqui a pouco eu lembro. É isso aí, gente. Agora vamos de música, então, vamos né? Vamos de música. Vamos lá. Então vamos de música. Uma música bem conhecida aqui pelos estudantes, chamada Menino Rei. Ilumina eu, meu Pai, quem te conhece
conhece, balança, mas não cai. Ilumina eu, meu Pai. Quem te conhece, balança, mas não cai. Tudo começou assim, quando aqui na terra chegou Manuel Jacinto Coelho, o racional superior. Numa noite muito linda, uma estrela em seu portão caiu, e o menino iluminado, gente, em 3 dias sumiu. E ao despertar do sono, sim, a Rosa até chorou. Era o menino rei desse mundo em desamor. Ai, 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 eu. Ai, ai, eu. Ai, eu. Ai, ai, ai. E hoje aqui na terra ele cumpre a sua missão de mostrar toda a verdade sobre a nossa criação. Da onde vim, pra onde vou, quero saber. O nosso mestre nos ensina a conhecer. Ilumina, ilumina eu, meu Pai. Quem te conhece, balança, mas não cai. Ilumina eu, meu Pai. Quem te conhece, balança, mas não cai. Salve! Salve!